canção. Eu estava dali, ouvindo essa canção que o Marcelo estava ministrando e lembrando. Vivemos dias tão estranhos, vivemos um dia que recentemente alguém famoso que teve a oportunidade de falar tantas coisas incríveis da palavra do Senhor a nível de Brasil, resolveu falar algumas coisas sobre canções que são cantadas na igreja. E ouvindo uma canção como essa que o Marcelo acabou de cantar, a gente se pergunta, né, se essa canção agradaria a todos os ouvidos, né? Por ela falar sobre o que Cristo fez por nós, né? E uma canção tão incrível e maravilhosa, tão poderosa, tão forte para nossos corações, que nos traz convicções sobre a palavra, mas que pode surgir algum tipo de equívoco, né? Pelo fato de muitas vezes não estar centralizando uma adoração direta a Cristo, mas a seus feitos, a nós, né? Como se nós fôssemos merecedores. Não somos, nunca seremos, mas cantar o seu amor, cantar o seu esforço em nos salvar, nos lembra sim do seu amor, nos lembra do seu sacrifício, nos lembra a sua intenção e nos lembra qual é a nossa intenção também de estarmos aqui na terra, qual é a nossa motivação, porque Ele nos salvou. O preço que Ele pagou foi alto, foi elevadíssimo, e Ele nos amou, Ele nos revelou esse amor através da sua morte. Vou cantar uma canção, vocês possam me ajudar. Não desistam aí, eu vou começar a ser acompanhado. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a te encher, ansiando oferecer algo de valor. Quando a música esmorece, o resto desaparece, simplesmente a te ansiando oferecer algo de valor. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo Senhor, os olhos podem ver, queres meu coração. Estou entrando
essência és tu, Jesus. Nós devemos tudo a ti, Jesus. Nós devemos tudo a ti, Jesus. A essência és tu, Jesus. Tu és o Senhor, tu és o Senhor. Todos os olhares se voltam pra ti, Jesus. A essência és tu, Jesus. Tu és a fonte, tu és a fonte, tu és a fonte. Tenho vida em ti, Jesus. Nós queremos fazer assim como fez Maria, Jesus. Nós queremos reconhecer que nessa sala, nesse ambiente, o Senhor é o mais importante. Nós queremos agora colocar a mão em nossos pertences e encontrar o nosso melhor. Nós queremos colocar diante dos seus pés o nosso perfume, Jesus. E Ele precisa nos custar alguma coisa. Ele precisa nos custar alguma coisa, precisa ser o nosso melhor, Jesus. Porque o Senhor é o centro, o Senhor é o motivo, o Senhor é a essência. Aleluia. A tua palavra nos ensina para que todas as coisas tenham início em ti, Jesus. Não existe outro lugar de onde fluem outras coisas. Nada surge do nada, tudo surge a partir do Senhor. Seja adorado, Jesus, seja mencionado nessa noite, Jesus, seja revelado, Pai, em nosso entendimento nessa noite. Nós queremos voltar nessa hora nossos pensamentos e nossos olhares para o Senhor, Jesus, porque Tu estás nesse lugar. Queremos reconhecer, Jesus, que Tu és o centro, Pai, Tu és o pilar, o Senhor é quem sustenta todas as coisas nesse lugar, Jesus. Oh, Jesus, Tu és o nosso perfume, Jesus. Tu és o nosso perfume, Jesus. E nós queremos sentir a Tua fragrância nessa noite. Nós queremos olhar de novo para o Senhor apaixonadamente, Deus. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem um amor que é infindável por cada um de nós. E é um amor que é de uma maneira inexplicável. Nós não podemos compreender, mas nós queremos mergulhar, Jesus. Tu és a essência, Tu és a essência, Tu és a essência, Jesus. Jesus, queremos levantar o Teu nome como a bandeira de vitória. Tu és o centro, Tu és a essência, Jesus. A essência és Tu, Jesus. Pode aplaudir o Senhor, Jesus. Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Nós agradecemos o Senhor nesse lugar, Jesus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Mateus 13, Deus. Aleluia, Jesus. Não existe nenhum só momento que o Senhor Jesus não tenha sido bom. Não existe nenhum único momento na minha vida, na sua vida, na nossa existência ou até mesmo fora da nossa existência. Não existe nenhum momento que Jesus não tenha sido bom. Jesus, Ele é bom. Aleluia. Jesus, Ele é bom. Mateus 13, versículo 1. Aleluia. Diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele,
de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Vamos ler até o versículo 3. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Amém, queridos? Pai, aqui está a sua palavra. Nós confiamos, Pai, que ela é poderosíssima, Jesus. Nós confiamos, Pai, que ela tem propósito e que ela tem resultados. Então, que nessa noite, Pai, a tua palavra encontre em nós uma terra saudável, uma terra frutífera, e que ela possa promover, Jesus, os frutos que o Senhor espera que ela produza. Que em nome de Jesus nós não sejamos, Pai, os mesmos que entramos aqui no modo de pensar, mas que nós possamos sair daqui hoje muito mais crentes, muito mais firmes e confiantes no Senhor do que nós entramos, porque essa motivação de estarmos aqui, além de adorá-lo, é ser fortalecido pelo seu poder. Então, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti nessa noite, Pai, que por sua misericórdia, bondade, favor, fala com cada um de nós, Pai, porque nós temos fome da Tua palavra e sem a Tua palavra nós nos perdemos nesse mundo de escuridão. Então, em nome de Jesus, tenha liberdade nesse lugar, Senhor. É por isso que nós pedimos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Fica à vontade, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre a palavra do Senhor como semente. Vamos falar sobre nós sermos receptores da semente do Senhor. Se nós somos receptores, somos a terra, então, se a palavra do Senhor é como semente e nós somos receptores, somos essa terra. Vamos falar sobre o que temos feito, né, com as sementes que nós temos recebido em nosso interior, que é a palavra do Senhor. Quais são nossas ações, né? Quando você sai daqui hoje, depois do que você vai ouvir, de tudo que você já ouviu até aqui, o que você vai fazer, o que vamos fazer com o que nós ouvimos? E como é que nós reagimos aos ataques do mal acerca da palavra de Deus em nosso coração, acerca das mentiras que muitas vezes são contadas no altar do Senhor, por homens que são corajosos, confesso, por serem tão capazes de heresias tão profundas, o que nós conseguimos fazer quando nós recebemos sementes de engano. E Jesus, ele está em casa, e a palavra fala que ele saiu de casa e ele foi para a beira do lago, à beira do mar. E quando nós olhamos essa primeira fase do versículo, nós imaginamos que possivelmente Jesus ele não estava nesse primeiro momento idealizando um sermão, idealizando uma palavra. Talvez não houvesse esse intuito, pois bem, mas no entanto ele estava ali na beira do lago. A palavra diz que começou então as pessoas se ajuntarem até ele, se aproximarem dele, vir até o encontro dele. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor no tempo de Jesus, o que nós vemos é que os israelitas, os judeus, eles tinham uma fome muito grande da palavra. Por mais que eles não vivessem a palavra do modo como nós vivemos hoje, com toda essa revelação, com o poder do Espírito Santo que nos traz entendimento, por mais que houvesse uma nuvem de desentendimento sobre o que seria esse evangelho de Jesus, mas eles tinham um prazer imenso em conhecer, em entender a palavra de Deus. E quando eles encontravam alguém que conseguia examinar a Bíblia e explicar a Bíblia com muita qualidade, eles procuravam. Então, aqueles homens e mulheres que procuravam a Jesus, eles não procuravam porque achavam que ele era o Filho de Deus, porque, na verdade, isso seria um escândalo para aqueles homens e mulheres naquela época. Tanto é que foi esse um dos motivos pelo qual ele foi morto na cruz. Então, eles não vinham para ouvir o Filho de Deus. Uma certa vez Jesus chega para um de seus discípulos e pergunta o que diziam o povo acerca de quem ele era. E aí eles disseram: olha, dizem que tu és um profeta, um mestre, diz que tu és o próprio Elias. Então as pessoas eles tinham uma ideia sobre Jesus de diversas maneiras, porém não conseguiam conceber em seu entendimento como uma realidade de fé que ele fosse de fato o Filho de Deus, a menos que quando Jesus então indaga a ele: e o que você diz que eu sou? E o discípulo responde: eu creio que tu és verdadeiramente o Filho de Deus. E ele fala: quem revelou isso para você foi o próprio Espírito. Então a única forma das pessoas receberem o entendimento de quem Cristo era se de fato eles recebessem esse entendimento pelo próprio Espírito Santo. Então as pessoas que vinham até Jesus vinham para ouvi-lo
por reconhecer que ele fosse um mestre muito entendido. Então Jesus sai de casa, vai para a beira do lago, se assenta naquele lugar. As pessoas vêm para ouvir o sermão de um mestre extremamente conhecedor da palavra, e ali fica. E Jesus então começa a lhe ensinar, e começa a ensinar por várias parábolas. E aí ele começa dizendo esta parábola. Ele fala que o semeador saiu a semear. Na minha versão diz que um certo homem saiu para semear. E aí a palavra vai dizer sobre essas sementes que foram lançadas, sobre essas sementes que foram, de certo modo, plantadas em mas Jesus ali naquele momento que está ali ensinando aquelas palavras, a intenção de Jesus, como ele vai dizer mais à frente, não era que as pessoas de fato entendessem, de fato real, qual era a sua intenção. Esse somzinho passou, não dá para tirar não? Esse chiadinho não dá para tirar não? Sabe o que é, né? Achou. E as pessoas não conseguiam, as pessoas vinham até... Me perdi, irmãos. Certo, ele está ministrando essa parábola para as pessoas. E se você for olhar esse mesmo capítulo de Mateus 13 a seguir, Jesus mesmo vai falar que ele fala por parábolas para que as pessoas não entendessem o que ele queria dizer. Ele fala, olha, eu falo por parábolas mesmo para que eles não entendam o que eu quero realmente dizer. Ou seja, a parábola tinha em si uma explicação lógica, espiritual, que Cristo queria passar para os seus escolhidos naquele primeiro momento, aquele primeiro incidente. Mas os demais, eles tinham outros tipos de entendimento, e não aquele claro entendimento que Jesus queria dar para os seus discípulos. Então Jesus está falando com aquelas pessoas por parábolas, mas aos seus discípulos ele queria trazer a revelação profunda do que estava sendo dito. No livro de 2 Coríntios 4, versículo 3, fala assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Nós, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, os homens por si só, nós por si só, estamos completamente cegos, não conseguimos contemplar de modo claro a presença do Senhor, a sua palavra, a sua existência, o seu Espírito, a sua unção. Mas Jesus dá a conhecer de fato muito mais profundo e íntimo a nós que nos relacionamos com Ele. Então Jesus falava com todos, mas cada um conseguia compreender de uma maneira. Mas os seus discípulos Ele tratava de modo mais íntimo e trazia de fato a revelação dessa palavra. E Jesus então no versículo 11 e 12 do capítulo 13, ele começa a dizer que os discípulos precisavam receber em seu interior entendimento. Ele fala, olha, o que o Pai deseja para você e para mim é que vocês possam compreender a palavra. Então Jesus, vamos recapitular, ele está falando da parábola, e daqui a pouco vamos falar da parábola, mas antes, vamos dizer o que ele quis dizer com essa parábola. Jesus está falando da parábola para todos os ouvintes, sobre o semeador, que saiu para semear, as sementes foram sendo lançadas no caminho. Ele conta essa história, todas as pessoas ouviram a mesma história, todas as pessoas ouviram a mesma parábola, o mesmo sermão, porém cada um tinha um entendimento baseado na sua própria compreensão. Mas Jesus então chama os seus discípulos em particular e agora sim começa a lhes explicar o que de fato ele quis dizer com a parábola. E no versículo 11 e 12 Jesus vai falar, olha, o Pai, Deus, quer que vocês consigam entender o que ele está falando. E quando vocês entenderem o que ele está falando, a saber a sua palavra, vocês poderão então frutificar. Então a parábola do semeador, ela está falando muito mais sobre a frutificação, e essa era a sua motivação real. A palavra do Senhor, quando ele está dizendo lá no versículo 11 e 12, ele começa então a esclarecer qual era a motivação dele com essa parábola. E era frutificar, e temos que ficar firme nessa palavra, frutificar, frutificar, frutificar. Então ele fala, olha, agora vamos para a parábola. Fala que o semeador estava semeando, ele estava com sementes e ele estava caminhando por uma terra e ele começou a semear.
fala que uma das sementes, ela caiu sobre a beira do caminho, e outra semente até caiu na terra de modo objetivo, porém havia pedras, e outra semente caiu em lugares onde haviam espinhos, e uma quarta semente caiu então em boa terra. Jesus fala que essas primeiras sementes, que é a da beira do caminho, essa semente que cai entre pedras, essa semente que cai entre espinhos, são sementes que elas se misturam em nosso interior com várias coisas além da importância da palavra do Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, ouvindo a palavra do Senhor. Esta é a palavra do Senhor. Não importa o quanto eu seja nervoso ou confuso, esta ainda é a palavra do Senhor. Não importa o quanto eu não consiga explicar de modo claro, objetivo nessa noite, mas essa ainda é a palavra do Senhor. Então eu estou aqui falando a palavra do Senhor, ela está caindo em seu coração. E a pergunta que se faz diante dessa palavra que está sendo lançada é: aonde ela está caindo? A palavra fala assim que havia 4 oportunidades, segundo a parábola: à beira do caminho, entre pedras, entre espinhos e numa boa terra. E aonde é que nós estamos reservando, que lugar estamos reservando para a palavra do Senhor? A palavra fala assim que um homem saiu a semear. Não fala quem é esse homem, não fala se esse homem era o próprio Cristo, não fala se esse homem é o Espírito Santo, não fala se esse homem era um anjo enviado de Deus. Porém a palavra diz que um certo homem saiu para semear. Homem na palavra quer dizer homem, quer dizer você e eu. Então a responsabilidade pela semeadura é minha e sua. A responsabilidade por onde essa semente está caindo é minha e sua. A responsabilidade por que terra é que nós temos a oferecer para a semente é minha e também é sua. Quando nós temos nosso coração aqui, irmãos, e o mundo está uma enchente de acontecimentos, o mundo está um acontecimento atrás do outro, de tantas coisas, e tantas maneiras, tantas formas. Como eu acabei de falar, temos que lidar com a palavra do Senhor pura e genuína, e mentiras mascaradas de palavra. Temos que lidar com nossa própria forma de pensar. Eu acho, eu sinto, eu penso, eu aprendi que, eu entendi dessa forma eu acho que é o certo. Eu vim em todo o meu caminhar e eu sempre aprendi assim. E quando nós estamos pegando a palavra do Senhor e colocando em paralelo todas as outras coisas, nós começamos agora a perceber, ou melhor, nós temos que ter o cuidado de entender se nós estamos pegando a palavra do Senhor e colocando em paralelo com a terra adequada. Porque quando eu coloco a palavra do Senhor e digo, bom, essa é a palavra que você me disse, esta é a semente, mas, e esse mais pode ser um perigo, porque você pode falar, essa é a palavra do Senhor que você acabou de falar, e agora eu entendo que essa é a palavra do Senhor e que ela é boa. O que eu faço agora? Eu lhe apresento então a minha boa terra. Eu quero pegar essa palavra, eu quero lançar no meu coração, eu quero que ela cresça em mim e que ela dê frutos. Eu quero que essa palavra em mim produza alguma coisa. A palavra do Senhor diz assim que quando Deus lança uma palavra, Ele lança com um objetivo, com um propósito. Essa palavra, quando ela chega em seu destino, ela precisa produzir o propósito pelo qual ela foi lançada. Então, quando essa semente chega em nosso coração, a responsabilidade de colocar essa semente em determinados lugares cabe a nós, cabe a mim e a você, essa responsabilidade. E a pergunta que se faz então é: qual a terra que estamos apresentando para o Senhor? Quando nós vamos fazer uma plantação, pegamos as ferramentas que temos e preparamos a terra, aramos a terra, adubamos a terra, alimentamos a terra com produtos que possam deixá-la cada vez mais nutrida. Para quê? Para que a semente, o fruto lançado, para que seja germinado e cresça, possa vir com qualidade. Mas quando eu pego essa semente, esse fruto, e eu simplesmente pego ela e coloco em uma terra mirrada, ressequida, o que vai acontecer? Qual será o retorno? Eu me lembro que há mais ou menos uns 2 anos, acho que menos, um ano atrás, em média, eu cheguei numa casa determinada, não vou olhar para quem é para não entregar, e tinha umas plantas lá, e as plantas haviam sido abandonadas por uma outra certa pessoa. E essas plantas, ela falou assim, não quero mais essas plantas. E eu falei assim, eu gosto de planta. E eu vi as plantas lá ressequidas. E aí a moradora da casa falou assim, olha, se quiser levar, pode levar, porque eu não vou molhar. E a dona não quer mais. Eu falei, então tá bom, vou levar.
providenciei um carro, peguei as plantas, botei no carro, levei lá para cá, cheguei lá em casa, eu e o motorista do carro, aquele tanto de planta seca, sem vida, precisando de água, de cuidado. Tirei do carro, botei lá para o fundo do quintal e comecei a molhar. Estão lá em casa, todas vivas, frondosas, verdes, bonitas. E é o meu primeiro dia da manhã, quando eu levanto pela manhã. Agora eu parei um pouco, tem uns 10 dias que eu não faço mais isso, mas já vinha de alguns meses que eu levantava pela manhã. Meu primeiro papel era botar a pasta na escova, começar a escovar o dente, uma mão escovando o dente, a outra mão na mangueira lá molhando as plantas. E o resultado disso é que elas ficaram cada vez mais verdes, mais bonitas e cresceram e estão lá. Minha mãe olha e fica maravilhada porque ela gosta mais do que ela conversa com as plantas. Ela conversa com as plantas. E a gente faz isso também. Porque veja, irmãos, quando estamos aqui na casa do Senhor e recebemos a sua palavra, o que é que você faz quando ela te impacta? Você pega a palavra e começa a refletir sobre ela. Alguns dirão que é ruminando, né? Mastigando, né? Antes de você engolir completamente. Pegamos a palavra do Senhor e começamos a compará-la, a examiná-la, a colocá-la sobre uma profunda análise para entender se aquilo, entender cada parte do que foi dito, para que ela possa fazer sentido para nós. Outro dia o pastor estava falando sobre uma questão de quando nós pegamos vídeos curtos, ouvimos e a partir de agora nós dizemos, nós determinamos pontos porque vimos um vídeo curto. Quem falou naquele vídeo curto falou durante horas. Ele sabia o assunto, ele entendia, ele justificou o assunto, ele explicou, ele sabe o que estava falando. Mas nós temos apenas uma fagulha, apenas uma coisinha. Se formos tentar justificar o que foi dito no vídeo curto, não saberemos justificar, porque nós não sabemos. Nós ouvimos, concordamos, ficamos surpresos com o que ouvimos, mas nós não entendemos. Sementes também são assim. Nós pegamos a semente, nós não sabemos muitas vezes o que ela vai se tornar. Nós sabemos como ela vai se desenvolver e evoluir em nós. Como ela vai crescer e se ela será grande, para que lado ela vai crescer, até que altura ela estará, o que ela vai produzir muitas vezes, que flor ela vai oferecer, quais as cores, não sabemos. Se você não fazer a rega de modo adequado, não vai dar certo. Lá em casa, falando de planta lá de casa, tem uma lá em casa que eu acho que ela é lá dessa cidade aqui do Brasil, fria, lá pro sul. Eu sei porque eu vi outro dia um vídeo e tinha uma quantidade enorme delas. Eu acho que era para lugar frio. E ela estava alta, bonita, ela parece uma folha de hortelã grosso. E ela estava lá bonita, cheia de flor azul. Eu falei assim, essa planta dá flor? Porque lá em casa ela nunca deu flor. Ela tem anos lá em casa e nunca deu flor. É um sofrimento para poder ela crescer e ficar bonita. E eu descobri que ela não dá bem com lugar com muito sol. Ela é de sombra. Então a gente colocou ela num lugar que ela fica toda escondidinha lá. E o detalhe é que esse ano, agora que passou, ela deu flores. Exatamente como as que eu vi lá em Campos de Jordão, né? Exatamente igual. Então eu entendi que ela não dá bem com sol frequente em cima dela. Então a gente tem que perceber que às vezes nós plantamos alguma coisa e essa coisa que foi plantada em nós, na terra do nosso coração, não dá a flor que deveria dar. Não dá o fruto que deveria dar. Não produz o resultado que era para produzir. E por que não produz? De quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? A palavra fala assim que Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Ou seja, a semente é de Deus, o resultado dela é de Deus, o crescimento dela é o milagre de Deus. O que ela produz em nós, o resultado que ela provoca em nós é o milagre. Isso é a parte que é sobrenatural. A gente sempre fala aqui a questão de que no culto como esse nós agimos de modo natural, enquanto Deus paralelamente age pelo sobrenatural. Então o meu papel natural eu preciso fazer. Para quê? Para que Deus possa para Deus possa encontrar o lugar de fazer o sobrenatural. Ele só vai agir quando ele encontra o espaço. Então eu recebo uma semente. Ou eu pego essa semente e falo, que semente maravilhosa, eu vou aplicar isso na minha vida. Eu vou aplicar o que eu aprendi na minha vida hoje. Eu vou começar a prestar mais atenção no que eu escuto. Eu vou começar a ruminar mais o que eu escuto, para que eu possa promover em mim um conhecimento e um resultado. Ou eu posso simplesmente me levantar desse culto hoje e falar, o culto hoje não foi bacana, o culto hoje não foi bom. Eu vim com uma expectativa de um culto e recebi outro. Mas você não recebe, você dá. Você não recebe, você oferta.
Tivemos uma reunião aqui na semana passada e a pastora, acho que ela estava falando sobre a questão da glorificação no culto. E eu estava ali, só que o horário já estava bem elevado e eu não queria empatar. Eu falei, senão ficar na minha. Não vou falar não, mas hoje eu vou falar. Sabe, irmãos, às vezes nós esperamos que o culto começou o culto. E isso é uma semente, receba se você quiser. Começou o culto. O irmão Marcelo, a irmã Mariana veio aqui à frente e começou a louvar a primeira canção. Qual é o meu papel que estou aí sentado na cadeira? Eu preciso esperar que o Marcelo e Mariana comecem a incendiar a igreja, ou eu começo a juntar com eles para incendiar todo mundo de uma vez só? É uma decisão, é uma escolha. Então qual é o meu papel? Começou a canção? Aleluia, glória a Deus, te adoro, Jesus. Eu não preciso sentir um fogo descendo na minha cabeça. Eu não tenho que sentir um arrepio para começar a dizer que Deus é bom, glorificado e exaltado. Eu tenho que dizer isso mesmo que nada faça sentido na minha cabeça. Se eu vir no culto, eu começo a dizer, glória a Jesus. Exaltado é o teu nome, Senhor. Te adoramos essa noite. Glorificamos o teu nome, sabemos que tu estás nesse lugar. Nós glorificamos o teu nome, porque o meu culto pessoal na minha cadeira não tem nada a ver inicialmente com o que está acontecendo aqui à frente. Mas quando quem está aqui à frente começa a perceber que o culto já está acontecendo aí, eu falo assim, uau, eu vou só entrar aqui também, entrar nessas ondas, essas águas e mergulhar. Eu não tenho a preocupação de agora eu começar a incendiar, eu tenho a preocupação apenas de me envolver. Então, eu estou ali sentado na cadeira, eu levanto as minhas mãos e começo a dizer, Senhor, eu já começo a te invocar nesse lugar, eu já começo a te chamar nesse lugar. Deus, tu és o dono da casa, mas eu entendo que eu vim para te ver, então se revela para mim, Senhor. Eu quero te abraçar, eu quero te sentir, eu quero sair daqui hoje e dizer, eu estive de fato com o Senhor Jesus. Eu quero sair daqui e dizer, de fato, eu estava dançando com o meu amado, eu ouvi a voz do meu amado, eu senti a presença do meu amado, eu estava lá e ele estava presente, porque se eu estou por fé, então eu tenho certeza, ele está nesse lugar. Se eu estou por fé e não por vista, se eu estou por fé e não pelo que eu sinto, então eu tenho que ter a convicção plena, sem dúvida nenhuma, de que ele está nesse lugar, irmãos. Isso é uma semente. A questão toda é, se isso é uma semente, para mim e para você, o que eu faço com ela? Eu vou te dizer, deixa descer no teu coração hoje, e no culto de domingo, começa já a vir com glória na boca, com aleluia na boca. Isso é você pegar a semente e fazê-la frutificar. Isso é pegar a semente e fazê-la surtir efeito. Sementes, irmãos, são poderosas, porque ela tem o poder de Deus, a intenção de Deus, ela tem o propósito de Deus. Eu venho no culto como esse, eu me pergunto, Deus, qual é o seu propósito com o que foi pregado? Porque eu posso até não entender completamente o que ele quis dizer inicialmente, mas qual foi? E quando eu começo a receber, essa palavra começou há alguns minutos atrás e estava todo mundo muito preocupado, o que vai sair dali, eu estava aqui falando assim, como é que eu vou falar, o que eu vou dizer e como é que vai ser, mas você começa a pregar, você começa a ouvir e as coisas começam a fazer sentido, o pastor está aqui ouvindo, está entendendo algo, o Marcelo está entendendo uma coisa completamente diferente. Por quê? Porque o Espírito está movendo em cada um conforme a sua vontade. A palavra, observe, irmãos, a semente que ela é lançada nessa noite é uma única semente, é um único tipo, mas o propósito da semente depende de quem a lançou, Deus, o Espírito Santo. E agora essa semente que tem um propósito específico para cada um de nós aqui, diferente, vai alcançar terras também diferentes. Porque a responsabilidade do que você faz com o que você ouve, com o que eu ouço, é minha, é sua. É nossa a responsabilidade, não é de mais ninguém. É por esse motivo que quando for o dia do juízo, irmãos, Deus não vai cobrar de A o que B fez. Deus não vai cobrar de B a culpa de A ou vice-versa, não. Cada um será responsável e dará conta do que fez com sua própria vida. Por quê? Porque a responsabilidade com o que eu faço, com a minha vida, com o que eu ouço, aonde eu vou, o que eu penso, é minha. Eu estava ouvindo hoje um videozinho com minha tia na hora do almoço, e o videozinho, o cara falou bem assim, olha, a nossa mente, ela tem a capacidade de nos sabotar. A nossa mente tem a capacidade de nos destruir.
A nossa mente tem a capacidade de nos derrotar. O cara falou várias coisas, mas o cerne do contexto era esse. A nossa mente tem a capacidade de nos levantar, de nos erguer, de levantar a nossa cabeça, de nos dar força para vencer. Se eu levantar de manhã e eu falar assim, hoje eu vou vencer, hoje eu vou levantar cedo, vou fazer todas as coisas, vai ser um dia produtivo, e eu ficar ali, dizendo, vou fazer sim, vou concluir, vou terminar, eu termino, eu concluo, eu faço. Mas se eu pegar e simplesmente pegar a minha mente, botar em hibernar a minha mente, deixar que o meu corpo comande, acontece o quê? Eu não faço nada muitas vezes. E ela falou assim, Ralf, outro dia eu vi uma senhora amiga minha, tá na palavra, irmãos, uma senhora amiga minha, e ela perdeu o marido. E eu olhei ela e falei assim, nossa, você tá tão magrinha, o que tá acontecendo com você? E ela falou assim, meu marido faleceu e depois que ele morreu eu não prestei para mais nada. Eu falei, ela falou essas palavras, depois que meu marido morreu eu não prestei para mais nada. Eu lhe pergunto, irmãos, quem está matando essa mulher? Quem está destruindo ela? É a morte do seu esposo? Porque veja, quando alguém morre, de fato, isso nos arranca o chão quando nós amamos a pessoa. Nos tira o chão, nos deixa sacudidos. Eu me permito até usar o exemplo da pastora Daniele, que dentro de uma margem de 7 meses, me parece, perdeu 3 pessoas. Pessoas de perto, pessoas do coração, pessoas que ela nutria um amor profundo. E nesse momento vem o luto, que é normal para a dor da morte, é normal, é comum. Mas junto com ela vem também os pensamentos sabotadores da mente, ou os dardos do próprio inimigo, e a mistura dos dois. E agora o que a pastora, o que nós temos que fazer quando esses pensamentos vêm para nós ou vieram para ela? Qual o nosso posicionamento? São sementes, irmãos. São sementes que são lançadas. Se eu potencializo em minha mente, então eu vou produzir alguma coisa. Se alguém do meu coração morre e eu sofro, eu não quero agora ficar bem. Não se trata de ficar bem agora, se trata de sofrer, de enlutar-se com quem perdeu, a pessoa querida. Mas depois de um tempo, quando a dor ela fica um pouco pressurizada em seu interior, é a hora em que a sua mente fica um tanto quanto racional. E nesse momento você precisa decidir o que você vai fazer. Se você vai pegar a dor pressurizada e potencializar e torná-la um poder maior dentro de você, ou se você vai tornar isso, ou se você vai simplesmente aprender a viver com as realidades da vida. Isso são sementes. Se eu acho que sou fraco, caído, pobre, se eu acho que sou isso ou aquilo, vou andar de cabeça baixa. Mas se eu entendo que não, se eu me visto da palavra do Senhor que fala que eu sou filho de Deus, amado pelo Senhor, que eu sou salvo em Jesus Cristo, justificado, eu começo a ter uma outra mentalidade, um outro posicionamento. Nosso querido irmão Davi, sempre que ele vem aqui à frente, uma oportunidade, sempre tem uma palavra, um verso, algo que ele leu, que ele ouviu, que o impactou, ele vem e compartilha com a gente. O que são essas palavras? São sementes. Quando ele pega essas palavras, ele fala, eu vou pegar para mim, vou lançar, vou aplicar na minha vida. Ele plantou, aplicar é plantar. Vou aplicar o que eu li na minha vida e isso vai me levar para algum outro lugar. Aí eu falo para você, Davi fez várias semeaduras, de quando ele começou a ter um posicionamento mais firme sobre o que vou fazer, como vou ser, o que quero, onde vou chegar. Então ele começou a buscar várias sementes e foram plantando em seu coração, isso que eu quero, isso eu não quero, isso eu faço, isso eu não faço, isso eu faço, mas depois descobri que não era bom, não vou mais fazer, removo do meu coração, lanço fora. O fato é que em algum momento ele vai falar, comecei a colher. Não tem como ser diferente, irmãos. Se eu pego sementes poderosas da palavra do Senhor ou de vivência necessária da nossa vida e nós começamos a plantar em nosso coração e colocá-la intimamente no nosso ser e começamos a focar nela, regar elas, olhar para elas, focar nela até que ela se firme em nós, chegará um momento em que nós não precisaremos mais focar nela, porque os frutos começarão a ser produzidos. Mas eu preciso olhar, e a pergunta que se faz é o que nós temos feito com todas as sementes que foram lançadas desde o nosso novo nascimento até hoje. Essa é a pergunta, essa é a indagação. Porque nós temos que começar a observar, irmãos, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos recebendo, onde nós queremos chegar. E essa questão de onde nós queremos, o que nós queremos, tem tudo a ver com o que Deus está plantando em nós.
Quando eu entendo o que Deus quer fazer comigo, ou pelo menos quando eu estou começando a clarear em minha mente o que Ele quer fazer comigo, fica mais fácil para eu começar a produzir e a seguir por um caminho. Se eu tenho uma terra, eu tenho uma fazenda gigante, acabei de ganhar, tá aquele mundo velho de erva daninha, nada presta, mas a terra tá lá, terra preta, terra boa, mas não tem nada plantado. Foi assim que aconteceu comigo e com você. Uma terra cheia de coisas ruins também. Nós nascemos em pecado. Uma terra ruim foi nos dada, graças ao pecado de Adão. Mas agora nós nos encontramos com Cristo e tudo começa a ficar um pouco mais claro para nós. Sementes começam a nos ser dadas. Qual é o nosso papel, irmãos? Diante dessa terra gigante, qual é a nossa função? É começar agora a nos aplicar, a olhar para dentro de nós e começar a nos corrigir, a nos modificar. Existe uma imagem, não sei quem produziu, mas ela é incrível. É de um homem, é uma rocha, e essa rocha ela não tem um formato perfeito ainda de um homem, mas tem o rosto, tem o corpo, tem o braço, tem uma picareta e uma marreta. E o homem está se modelando, ele está se formando. Da cintura para baixo ele ainda é uma rocha sem forma nenhuma. Da cintura para cima ele já é uma pessoa formada. Então isso desenha o quê? Essa ponteira nas suas mãos está modelando quem ele vai ser. A responsabilidade por quem nós somos é nossa. A responsabilidade por quem nós estamos nos tornando é nossa. Deus tem um lugar para nós chegar, isso é fato. Mas nós vamos chegar a um lugar. Para chegar nesse lugar, nós precisaremos ser alguém. E esse alguém que nós temos que ser não é a responsabilidade de Deus, mas é nossa. O caminho que eu estou trilhando para chegar lá, Deus preparou para mim um caminho excelente. Mas trilhar esse caminho, ou trilhar o caminho mais difícil, é a minha responsabilidade. Se eu vou correr, ou se eu vou andar, se eu vou engatinhar, se eu vou dar 2 passos para trás, ou 3 para frente, e vice-versa, ainda é minha responsabilidade. Ou eu começo a entender que o que eu ouço, o que eu guardo e o que eu aplico é responsabilidade minha, para que eu comece a chegar a algum lugar, ou eu nunca chegarei a lugar algum, e serei sempre o mesmo. E aí entra uma outra indagação: quando foi que nós paramos de evoluir? Quando foi que nós paramos de crescer, de alavancar? Será que temos observado quem nós nos tornamos? Falávamos aqui recentemente, acho que foi na reunião aqui na igreja, sobre como nós costumávamos nos comportar em uma outra época de nossas vidas e como nós nos tornamos quando nós iniciamos aqui. E nós começamos a observar, falando assim: uau, houve um salto de diferença entre quem nós éramos e entre quem nós somos hoje. E isso é resultado de quê? No início estávamos empolgados, lotados de semente, lotados de ideias, de projetos, de planos, de onde vamos chegar, como seremos, como é que eu posso contribuir. Acho que eu posso fazer assim, eu acho que eu tenho capacidade de fazer desse modo. E nós começamos a desbravar novas terras, novos terrenos, novos lugares, e começamos a ter novas ideias e lançá-las. E hoje estamos o quê? Colhendo. Estamos colhendo. A mudança que nós fomos plantando durante esses 2 anos, que vai se fazer agora em abril, começamos a colher, e muito mais nós iremos colher. Mas para que nós possamos colher muito mais, e eu estou falando de quem nós somos, eu estou falando de quem nós nos tornaremos, eu estou falando de onde Cristo espera que nós cheguemos. Irmãos, nós não podemos nos conformar com o lugar em que estamos. Romanos 12 fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso quê? Entendimento, da vossa mente, aonde entra o quê? Sementes. Não vos conformeis com este mundo. Não permita que ele molde você e te coloque na caixinha, na ideia que ele criou, que ele formou, mas saia de dentro. E sabe de uma coisa? Sair de dentro da caixinha é uma responsabilidade incrível e grandiosa. Porque dentro da caixinha você só tem que olhar e copiar, mas fora dela é você e você. Na caixinha que o mundo te dá para você seguir, para você ser padrão, você só tem que olhar e dizer: opa, tem que ser assim, dessa forma, desse modo. Mas no lugar onde você deixa de sair dos modos do mundo e entra para uma formação pela palavra de Deus, você começa a ser o responsável por quem você vai ser.
Mesmo que essa mudança seja provocada pela palavra de Deus, sementes que são baseadas na palavra de Deus, mas ainda assim é responsabilidade minha e sua. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Paulo vai falar o seguinte, que o Espírito Santo está realizando em nós uma obra, ele vai continuar fazendo até que o Senhor volte. Essa obra ela é contínua, ela não tem um fim aqui, ela tem um fim lá, no céu. Até lá, vamos viver mudança, transformação. Eu te pergunto, como é que está a sua plantação? O que você já está colhendo? Você está avançando, você está regredindo, você está do mesmo jeito ou você está melhorando? Paulo falou, a Bíblia escreve, Paulo plantou, acho que é em Atos, não sei. Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Homens plantam, homens regam, homens têm o cuidado de zelar, mas quem faz o fruto nascer, quem faz o crescimento acontecer, quem produz o resultado é o Espírito Santo. Mas para isso, alguém precisa plantar, irmãos, e alguém precisa regar. Alguém tem que se importar com a própria vida para dizer aonde eu vou chegar, quem eu vou me tornar. Jesus fala no versículo 11 e 12, Deus quer que você e eu entendamos. Nós precisamos entender o que Ele está falando, irmãos. Ele fala no versículo 11 e 12 de Mateus 13, que Deus quer que nós entendamos. Para quê? Para que nós possamos frutificar. Temos que começar a apresentar para Deus os frutos. A palavra fala que Deus, que o proprietário da vinha deu a cada um, deu a um talento, deu a outro 3 talentos e a outro 5 talentos. Um que pegou o talento, o fruto, a semente, enterrou para não utilizar. Outro pegou as 3 e fez o que tornasse 6. E o outro pegou a que era 5 e fez o que se tornasse 10. A responsabilidade pelo que recebeu era de quem recebeu. Quando o dono daquela plantação chegou e começou a falar, e aí, me apresentem os trabalhos, aquele que tinha 5 apresentou 10. Eu lhe pergunto, quem foi que plantou, quem regou, quem cuidou, quem se importou? Aquele homem. Ele falou, parabéns, está tudo ok. E você? Eu tinha 3, mas eu aqui tenho 6 agora. Produzi, evoluí, eu cresci, eu me preocupei, eu investi tempo aqui. E agora, tenho 6. E você, eu só tinha 1, Senhor. Eu pensei que era melhor para mim guardar. Eu pensei que era melhor para mim colocá-la no lugar e deixá-la quietinha ali para não perder, para que quando o Senhor chegasse, eu dissesse, está aqui o que o Senhor me deu. Mas eu lhe pergunto, irmãos, qual é o propósito de que eu e você estejamos aqui, recebendo tudo isso, se não é para ter um resultado? Qual o propósito de nós estarmos caminhando com Cristo, sermos chamados a todos os dias levantarmos e plantarmos um pouquinho, regarmos um pouquinho, plantarmos outro pouco, regarmos outro pouco, se não é para começar a produzir e ter frutos? E aí Jesus fala, Deus espera que nós tenhamos frutos. E eu pergunto, aonde é que estão os nossos frutos? E eu não estou falando que você não está produzindo, nem que eu não estou produzindo, não. Eu estou falando assim, você está vendo, você está cuidando, você está zelando dos seus frutos, da sua plantação, melhor dizendo. Será que eu estou preocupado com o que está acontecendo com a minha própria vida, diante de Deus, com tudo o que eu já recebi? Eu tenho, em média, vou colocar arredondado para mais ou para menos 20 anos de cristão. Eu falo para você que eu conheço pessoas com menos tempo de cristão que eu, que estão muito mais elevados em coisas, em movimentações, em ações, em fé, em conhecimento, em glória, em tanta coisa além de mim. Eu não sei contar você, mas eu olho para a pessoa e falo assim, você tem quantos anos de cristão? Parece que já nasceu crente, que já tem 100 anos. Por isso que é aquela bênção que é, não fala assim, não, eu tenho 6 anos que eu sou cristão. E essa bênção, eu não sei o particular, eu não sei se é uma pessoa caída na sua fé. O que eu sei é que vive coisas extraordinárias em Deus, o que se pode ver. E eu falo para você, o que é que eu posso apresentar diante de Deus e que eu possa reconhecer. Essa aqui é a indagação. De olhar para mim mesmo, para você mesmo e se perguntar, com tudo que eu recebi desde o início até hoje, o que é que eu mesmo estou vendo? Porque não se trata do que eu estou oferecendo para Deus, mas se trata do que está acontecendo comigo enquanto eu estou andando com Deus. Eu não estou falando, irmão, de você hoje apresentar frutos para o Senhor. A pregação não é sobre os frutos que você dá para o Senhor, mas a pregação é sobre o que você tem
já frutificado. Não se trata de eu dizer para você hoje que você não tem nada, e nem te expor, e nem te envergonhar. Não, longe disso, porque você e eu temos frutos sim. Mas a indagação é, quais são? Você está analisando, você está de fato se responsabilizando. A palavra fala que havia uma mulher, e eu não sei toda a história, mas fala que ela estava cuidando da vinha dos seus irmãos, enquanto a dela estava descuidada. Ela cuidava de outras coisas, enquanto as coisas que pertenciam a ela estavam sem o cuidado e o zelo do proprietário. A pergunta que eu te faço, e eu faço para mim mesmo hoje, não é como uma exposição ou como uma vergonha, mas é como alguém que começa a fazer uma autoanálise para fazer um balanço da sua própria vida com Deus. Eu estou falando de alguém que precisa fazer uma análise para saber, uau, eu comecei o ano, eu já estou em fevereiro, os planos que fiz no começo do ano, será que fiz algum plano? Quais eu já estou evoluindo, quais eu estou levando para frente, e qual eu deixei para lá, qual que eu já me esqueci? Será que eu estou repetindo as mesmas falhas? Será que eu evoluí um pouco mais no meu conceito? Essa é a indagação, irmãos. A indagação não é sobre expor a falha, o pecado, o erro ou a nossa própria falta de atenção com as coisas espirituais. Não é isso a pergunta. A pergunta é sobre eu estou de fato cuidando do que é meu, da minha plantação. Eu estou arando a terra, eu estou removendo as rochas, eu estou removendo os espinhos. Eu estou tirando as sementes da beira da estrada, onde existem todas as outras coisas, e trazendo para o lugar onde ela possa criar raízes profundas. Eu estou evoluindo, eu estou aplicando em mim mesmo alguma coisa. Eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou lendo a palavra, eu estou gastando um tempo especial com Deus, eu estou cuidando do meu relacionamento. Eu estava ali agora orando antes de começar o culto, e eu corri para anotar algo, vou compartilhar já. E eu estava ali orando e veio algo no meu coração, para mim, algo que me envergonhou, não é algo que eu quero compartilhar para te expor, mas foi para mim mesmo, foi algo que eu orava a meu respeito. E eu escrevi, vou até ler a frase aqui para poder falar exatamente o que eu recebi no meu coração. E a frase que eu anotei, eu estou ali às vezes orando, irmãos, eu pego o telefone celular, eu estou anotando alguma coisa que eu estava orando e o Senhor falou comigo. E aí a frase que eu anotei foi a seguinte: a fragilidade da minha fé reflete a fragilidade da minha aliança. E vamos explicar então. Sabe, o amor, o casamento, o tanto que você ama a sua esposa, o seu esposo, é o tanto que a sua aliança está forte e firme. Se você ama o seu esposo, a sua esposa com um amor forte, cada vez mais elevado e crescente, a sua aliança com ela está o que? Firme e forte. A sua aliança com a sua esposa, com o seu esposo está guardada, fortalecida, cuidada. Os seus olhos estão ali, ó, o tempo todo olhando para ela, porque o amor está forte. O amor está ali firme. A mesma coisa, e o Senhor falou comigo, é sobre a minha fé. E aí você pode aplicar na sua, se você quiser ou não. Isso também é uma semente. Se a minha fé estiver firme, porque a fé é a convicção de que Deus existe, amém, irmãos? É a base, é a coisa mais mínima. Se eu tenho fé, eu creio que Deus existe. Se eu tenho fé, eu creio que Ele me ama. Se eu tenho fé, eu creio que sou salvo. Se eu tenho fé, eu creio que eu posso ser transformado. Se eu tenho fé, o que é impossível para mim? Se eu tenho fé. Agora, se eu não tenho fé, se a minha fé está fragilizada, abalada, se a minha fé não está fortalecida, então o meu relacionamento com Deus também está. Eu acho que isso torna lógico quando você começa a comparar com o casamento e o amor. Quando a minha fé está fortalecida em Deus, a minha aliança está guardada no Senhor. Quando a minha fé está fortalecida, devidamente alimentada, quando eu estou cuidando da minha fé, eu estou cuidando da minha aliança com Deus. Quando eu faço tempo de jejum, tempo de oração, tempo de louvor, tempo de culto, tempo de leitura da palavra, quando eu faço o cuidado de examinar a mim mesmo, de viver o fruto do Espírito Santo, domínio próprio e tantas outras virtudes, eu estou dizendo para Deus, eu me importo com o nosso relacionamento, eu estou aplicando tempo, gastando cuidado com nossa aliança. Eu estou cuidando da coisa mais preciosa que eu tenho. E por que é preciosa? A palavra diz que quando um homem encontrou um tesouro, ele vendeu tudo que ele tinha. E tudo, irmãos, quer dizer tudo. Quando a palavra do Senhor fala que o homem vendeu tudo que ele tinha,
ela não disse que ele foi lá e vendeu alguns pertences. Ela não disse que ele foi lá e vendeu algumas coisas de valor. Ela não disse que ele foi lá e vendeu algumas coisas que ele sabia que poderia juntar o montante suficiente. A palavra diz que ele vendeu tudo. Eu não quero perguntar se esse tudo era algumas coisas. Eu quero dizer que tudo é tudo. Eu quero dizer que tudo é tudo. E se tudo é tudo, então nada era importante, é apenas o tesouro. Eu quero dizer que se a Bíblia fala que ele vendeu tudo, então tudo era de menor importância. Então o que está à beira do caminho não é importante, irmãos. O que importa é o que está de fato na boa terra. As coisas que se misturam, as rochas que se misturam não são importantes. Eu posso começar a tirá-las de mim. Os espinhos que estavam ali não são importantes, porque aquilo me vendeu tudo. Ele encontrou um tesouro, sementes poderosas, sementes do que Deus quer fazer. São sementes poderosas, riquíssimas, são tesouros. Que eu e você pode ficar de pé, vamos encerrar. Se eu e você, essa noite, recebemos essa palavra no nosso coração, e nós começarmos a olhar de um modo diferente todas as coisas que nós buscamos aqui nessa casa, se nós começarmos a cuidar do que nós recebemos aqui nessa casa, ou até mesmo fora dela, sementes boas e até mesmo sementes ruins que nós encontramos na internet, em outras pessoas, entendimentos equivocados, achismos, e muitas vezes os entendimentos equivocados, os achismos, as falhas, até mesmo as heresias, elas estão em nossos próprios lábios. Às vezes nós falhamos com a verdade da palavra porque nós acreditamos errado. Que nessa noite nós possamos analisar o nosso campo, que nós possamos analisar a nossa própria fazenda, a nossa própria terra, que nós possamos cuidar daquilo que é nosso. Nós aprendemos aqui nesta casa e repetidamente isso é lembrado. Cristo, Ele é Senhor de senhores. O Senhor cuida do que é seu. O Senhor zela do que lhe pertence. O Senhor, Ele zela daquilo que Ele tem em suas mãos. Eu não estou falando do Senhor Jesus, estou falando do Senhor homem. O Senhor, Ele tem suas terras, Ele tem suas riquezas. E Ele sabe que se Ele cuidar, Ele a terá. Mas se Ele não cuidar, Ele a perderá. O filho pródigo não valorizou o que tinha, abriu mão de tudo e saiu. Quando tudo que ele tinha, ele viu que ele tinha perdido, ele voltou. Nós possamos aprender, irmãos, a valorizar o que temos. Pai, nessa noite nós queremos ser gratos ao Senhor. Obrigado por essa palavra, Jesus, e pelo que ela pode promover em nós. Obrigado por esse entendimento, Pai, que o Senhor trouxe para mim e creio que para cada um dos meus irmãos aqui. Eu louvo ao Senhor porque creio, Pai, que o seu propósito para cada um de nós aqui é diferente. Pai, essa palavra chegou como várias sementes que foram lançadas. Eu mesmo não saberia contar quantas foram nem quais são, mas o Senhor sabe de cada uma delas. E a minha oração nessa noite ao Senhor é que o Senhor nos dê uma unção, Pai, nova hoje. Uma unção que nos capacite, Pai. Uma unção que nos faça entender. Uma unção que nós possamos de fato aplicar. E o Senhor pode começar aqui em mim, Senhor. Que o Senhor possa começar a nos ensinar, Jesus, a sermos chefe de nossas próprias terras. Para que nós possamos começar a plantar e regar e tirar as ervas que começam a nascer junto e evoluir com o Senhor e cumprir o seu propósito. Pai, se em nossa caminhada nós começarmos a contribuir com a sua obra em nossas vidas, nós teremos resultados excelentes. Então nós não queremos cruzar os nossos braços, nós não queremos ser os preguiçosos, Pai, na rede, mas queremos olhar para as formigas que trabalham e trabalhar também em nossa própria terra, Jesus. Faz isso em nós, Pai. Foi profetizado aqui, Jesus, que esse ano será um ano extraordinário. Esse ano será um ano diferente, Pai. E nós queremos rememorar essa palavra, Jesus, e mais uma vez regar essa semente em nossa mente, dizendo: eu viverei um ano extraordinário, eu viverei movimentos novos, eu viverei crescimentos novos, eu serei surpreendido por novas plantações, por novas colheitas. Eu vou olhar para a minha terra, eu vou cuidar do que é meu, eu vou ser responsável pelo que está em minhas mãos, eu vou plantar sementes de vida, eu vou arrancar sementes de mentira, eu vou fazer com que o meu campo seja próspero, e o meu campo será incrível, porque o Senhor vai me ajudar. Essa unção está sobre mim e eu vou evoluir.
Deus, em nome de Jesus, eu oro por isso nessa noite, Pai. Que nenhum de nós, Pai, nenhum de nós aqui nessa noite, Pai, saiamos daqui sem receber essa palavra, mas que nós possamos ser completamente transformados, Pai. Talvez não de uma hora para outra, mas que seja esse o início, Pai. Que seja esse o start, Senhor, de uma mudança em nossas vidas, que pode começar em mim, Pai. Em nome de Jesus eu oro ao Senhor nesta noite. Amém, Jesus. Meu corpo